Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido através das plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, e nos canais 126 da Embratel e canal 85 da Sky Livre. O tema de hoje é AVC e o nosso convidado é o Dr. Hugo Mendes Gueiro, médico com especialidade em clínica médica e cardiologia. Seja bem-vindo, Dr. Hugo. Mariela, eu cumprimento a nossa audiência e é um prazer estar novamente aqui com vocês para falar de um tema tão importante que é o AVC, o acidente vascular cerebral, que hoje é entendido como derrame, na população, e é um tema muito interessante da gente abordar aqui para a nossa audiência. Sim, muito bom. Quais são os tipos de AVC que existem? Bom, vamos lá. O AVC, a gente chama de acidente vascular cerebral, é qualquer distúrbio de circulação de sangue dentro do cérebro e das estruturas que ali estão, o tronco, o cerebelo, que são outras estruturas anatômicas. Dentre esses AVCs, existem dois tipos, que são os principais. É o AVC isquêmico, quando tem uma obstrução de um fluxo, de uma artéria, A artéria, só explicando para a nossa audiência, a artéria é aquilo que leva o sangue a algum lugar, É como se fosse um cano que passa dentro da parede ali da casa, Vamos colocar de uma forma bem simples, bem tranquila. Então, essa artéria, ela está obstruída, ela está entupida. Então, aonde haveria um fornecimento de sangue, existe uma obstrução. E para o fornecimento de sangue, a gente chama isso de isquemia. Então, daí vem a palavra AVC isquêmico. E existe o hemorrágico, que é quando eu tenho também um problema de fluxo, um problema, só que é o cano que estoura. Ele não entope, ele estoura. Então, vamos colocar aqui para o Espírito Santo, ele poca, e esse estouro, ele faz com que o sangue também não chegue lá na outra ponta, certo? É uma situação um pouquinho mais grave, um pouquinho mais delicada. Entendi. Então, o AVC hemorrágico, a princípio, ele é mais grave do que o AVC isquêmico. Sim, dependendo da posição, da onde foi esse AVC, ele pode ser mais grave, sim. E quais são os principais fatores de risco para o AVC? Os fatores de risco são aqueles das doenças cardiovasculares de uma forma geral. Então, hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, o tabagismo, certo? O uso de drogas entorpecentes, estresse crônico, e muitos outros ainda. Entendi. E como a gente pode reconhecer os sinais de um AVC? Isso é um desafio para nós médicos e para a população em geral, porque existem vários sintomas de AVC. E esses sintomas estão relacionados a que parte do cérebro está tendo um problema da circulação, certo? Nós temos uma artéria que é a que mais dá problema, que a gente chama de artéria cerebral média. Não é um nome para gravar, nada Sim. disso, mas é só para ter essa noção. A artéria cerebral média, ela é a artéria que leva o sangue a uma parte do nosso cérebro que faz a nossa movimentação. Então, é essa parte do cérebro que faz eu movimentar um lado do corpo, o outro lado, uma perna, outra perna, a fala, a face. Essa artéria, quando ela está culpada, ou seja, quando ela está isquemiada ou ela teve um sangramento, ela pode gerar paralisia de um lado do corpo, pode gerar um distúrbio da fala, pode gerar um desvio de rima, que é quando eu tenho uma boca torta para um lado ou para outro. E existem sintomas mais graves a depender da onde esse AVC está acontecendo. Esse paciente pode chegar até um coma, entrar em um estado de coma precoce por conta desse AVC. Entendi, é bem grave, E os sintomas são muito extensos, Mariela? Então, é difícil a gente caracterizar quais são, Mas se a gente tivesse que alertar a nossa população, aqueles que estão nos ouvindo agora,
eu poderia dizer que os distúrbios motores, ou seja, do movimento, são os que a gente tem que ficar mais atentos, né? Parou de mexer de um lado do corpo, teve dificuldade para andar, não conseguiu falar, não conseguiu lembrar o próprio nome, teve qualquer problema assim, a gente precisa ficar com aquele pulo atrás da orelha, né? Aquela pulga atrás da orelha para saber se aquilo ali é um AVC e se a gente precisa procurar um serviço de emergência. Entendi. Tem umas siglazinhas, né, que são bem usadas para reconhecer, para lembrar, né, para fazer as pessoas lembrarem desses sinais do AVC, né? No inglês se usa a palavra FAST, no português eu acho que é SAMU, Exato. não é isso? Você pode dar uma dica do que é para as pessoas saberem? Porque isso é importante, né? Exatamente. Aqui a gente optou por ter uma outra sigla que fosse mais simples, né, para que todos tenham acesso, e ela também te dá uma dica do que fazer também. Sim, A gente muito pode bom, até muito bom. entrar nisso depois, mas SAMU, se você pegar ali o S, ele fala sorrir, né? Então você pede para a pessoa sorrir e ela vai sorrir, não consegue sorrir com os dois lados, sorrir com um lado só. E esse distúrbio de movimento aqui da bochecha, do cantinho da boca, a gente pode ter um primeiro sinal. Depois a gente pede para o paciente abraçar, porque no momento que você vai abraçar, às vezes um braço vai e o outro não foi. Então é um outro sinal. A letra M, a gente pede para o paciente cantar uma música. E nessa música, se o paciente não conseguir falar ou cantar, ou tiver algum problema para cantar, a voz ficou embolada, a voz ficou arrastada, já é um terceiro sinal que é muito grave. E o U entra como a urgência. Ou seja, se a gente tem o S, o A e o M, o U já te diz assim, é uma urgência, pode correr. E a gente usou a palavra SAMU porque hoje o SAMU é o nosso principal serviço de urgência e emergência que está disponível no Brasil todo, claro, algumas exceções, Sim. mas é o serviço de ambulância, né, que vai prestar o primeiro atendimento até chegar num hospital para receber o diagnóstico e o tratamento daquele AVC. Entendi. Muito bom. Vamos lembrar sempre da sigla e do que ela significa, né, para a gente poder identificar eventuais sintomas, eventuais sinais, né, da pessoa que está tendo o AVC. Isso é muito importante para todo mundo, ensinar para as famílias, para as crianças. E vamos lá, o AVC ele pode ser prevenido? É uma doença hereditária? Como que funciona isso? Assim, a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Pode, o AVC pode e deve ser prevenido. E nós precisamos estimular isso. Mas é uma doença em que a prevenção é da prevenção de outras doenças, no controle de outras doenças. Por exemplo, como prevenir o AVC? Controlando a pressão, controlando as taxas de açúcar no sangue, né? Quando eu tenho uma doença disso daí, eu tenho a diabetes, né? Controlando o colesterol, o LDL, triglicerídeos dentro do sangue. Então, fazendo acompanhamento médico regular, fugindo do estresse, né? Fugindo de fatores, por exemplo, o tabagismo, né? Isso daí é um problema para a saúde cardiovascular, né? Então, todas essas coisas fazem a gente prevenir o AVC. Entendi. E tem alguma questão hereditária também? Olha, a hereditariedade não está relacionado ao AVC, mas está relacionado às doenças que podem gerar o AVC. Entendi. Por exemplo, a hipertensão, diabetes, colesterol alto, arritmias cardíacas, essas coisas podem gerar esse AVC em longo prazo, né? Vamos dizer assim, a pessoa acumulou doenças e fatores de risco, né, que foram herdados geneticamente e essa herança gera no final da vida ali um AVC. Entendi. E como que é o diagnóstico do AVC? O diagnóstico, a gente sempre orienta que a população se prepare para identificar os sinais do AVC. Por exemplo, o sorriso, o abraço, a fala, né, quando a gente orienta a pessoa a falar ou cantar uma música. Mas o diagnóstico ele vem da equipe médica, né? O paciente chega para um atendimento médico
e aquele médico ele vai identificar qual parte do cérebro está sofrendo uma lesão, está sofrendo uma agressão vascular, né? Um acidente vascular. Então, esse diagnóstico ele vem da equipe médica de acordo com o território cerebral que está sendo agredido. E o que é janela terapêutica no tratamento do AVC? Bom, isso é muito importante, porque o AVC, assim como o infarto, é uma doença que quanto mais precoce eu tratar, mais chance o paciente tem de sair sem sequelas. Sim. Então, se eu tenho um AVC em que do tempo de diagnóstico até o tempo de tratamento eu tenho um tempo ali de 40, 60 minutos, 1h30, eu tenho ali o que é o de melhor para evitar com que aquele paciente fique com sequelas de longo prazo. Entendi. Então, o que a gente chama de tempo é músculo no coração. Sim. E tempo é cérebro. Então, se eu tenho um paciente que está com sintomas de AVC, que a gente falou aqui, mas ele vai procurar o médico 1, 2, 3 dias depois, esse paciente pode receber um diagnóstico e ficar com sequelas para o resto da vida. Agora, se a gente atua precocemente, dando diagnóstico e intervindo rapidamente, esse paciente tem mais chances de viver sem sequelas, né? Ou com mínimas sequelas, né? Mesmo se não der para chegar a tempo, mas quanto rápido for isso, mais o paciente ganha na sobrevida, né? Sim, sim, porque as sequelas são bem desafiadoras, Exato, né, do exato. AVC. As sequelas podem vir de um atraso na fala até um coma perpétuo. Sim. Né? Um paciente que fica acamado cronicamente, não levanta e passa a ser dependente de terceiros para tudo. Então, o quanto antes a gente deve intervir. Sim. E quais são as opções de tratamento para um AVC isquêmico e como é tratado o AVC hemorrágico? Então, vamos lá. Para o AVC isquêmico, existem algumas coisas que a gente faz no paciente, algumas medicações que a gente chama de trombolítico, né? Ou seja, eu tenho um coágulo de sangue, certo? Junto de uma placa de gordura ou apenas o coágulo que ele está entupindo ali o cano. Eu faço uma medicação para dissolver aquele cano, dissolver aquele entupimento e restabelecer o fluxo daquele cano, vamos dizer assim. Em situações onde o paciente não pode receber essa medicação, até porque é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, contraindicações, e cada caso é um caso diferente, Claro. A gente tem outras opções que a gente pode usar, que a gente chama de trombectomia, né, onde o neurocirurgião ele entra com um catéter muito fininho e vai lá nesse cano e desobstruir aquilo ali mecanicamente, né, e aquela desobstrução mecânica faz o sangue voltar a circular. É basicamente a mesma forma de tratar um cano entupido dentro de casa, né? Eu posso colocar ali um produto, né, no vaso sanitário ali, vamos colocar essa situação, um vaso entupido ali, eu posso colocar um produto para dissolver, certo? Aquilo que está entupindo e voltar a ter o fluxo, ou então eu posso passar uma mangueira, né, e essa mangueira vai entrar até no cano e desobstruir. É basicamente a mesma coisa. Muito bom esse paralelo, porque aí fica fácil a gente entender. Fica fácil de entender, né? Fica mais didático para quem a gente não está com nenhuma imagem aqui, é desafiador para nós também falar sobre isso. E do AVC hemorrágico, tem algum, como que é o tratamento? Porque aí é uma situação diferente, né? Porque o cano estourou. Exato, o cano está estourado. Então eu preciso agora, da mesma forma que a gente tem um cano estourado de uma parede, eu preciso abordar aquele cano, certo? Então, o neurocirurgião é chamado para dizer se aquele AVC ele é muito grande, ou seja, um AVC de grande impacto, onde eu preciso rasgar a parede, vamos dizer assim, abrir o crânio e tirar aquele coágulo, certo? E consertar aquilo ali. Ou existem alguns AVCs que são pequenos, as sequelas são
vamos dizer assim, que o paciente teria mais risco numa neurocirurgia Sim, do que se ele ficasse com aquele coágulozinho. entendi. Então, o neurocirurgião é chamado para a gente discutir à beira do leito, à beira do paciente ali, para saber qual que é a melhor proposta. Então, no AVC hemorrágico, que é a situação um pouco mais delicada, existe todo um contexto de especialistas que vão decidir isso ali na hora. Sim. E aí a gente já falou um pouquinho, mas vamos abordar um pouquinho mais sobre as complicações após o AVC. A gente falou que tem às vezes alguma sequela pequena, algumas complicações pequenas, algumas grandes. Vamos abordar um pouquinho mais sobre isso? Então, olha, as consequências, as sequelas depois de um AVC, elas são ligadas à gravidade do AVC. Se eu tenho uma artéria que é de grande importância, uma artéria muito calibrosa, muito importante para a perfusão ali, para a irrigação ali do cérebro. Quanto mais importante a artéria, essa artéria quando fica doente, mais sequelas esse paciente pode ter. Então, a depender do território do cérebro onde está sofrendo essa agressão, esses sintomas podem perdurar. Então, pode ser desde um problema leve de fala, onde a pessoa pode fazer uma reabilitação oral, uma reabilitação com fonoaudiólogo, e esse profissional vai reabilitar o sistema nervoso a voltar a falar, e isso é considerado pequeno. Mas eu posso ter casos também que o paciente tem um AVC tão grande, num lugar tão perigoso, tão importante para o cérebro, em que ele fica acamado, dependente, pode ficar até em coma, né? Então, a depender de onde foi esse AVC, é onde a gente vai determinar sequelas de longo prazo. Sim. E existe reabilitação para casos de AVC, não é? Sim, Você sim. falou um pouquinho da fala, que é feito com fonoaudiólogo, às vezes até com alguém da parte de nutrição, né, para ajudar Isso. deglutição e essas coisas, mas também tem outros físicos, né? Que são feitos fisioterapia e tudo mais. A reabilitação pós-AVC, ela vai depender de onde foi lesionado. Existe um negócio no sistema nervoso que é lindo, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso se regenerar, ou seja, formar novas vias para encontrar aqueles neurônios que foram agredidos, aquele tecido cerebral que foi agredido. Então, essa neuroplasticidade vai tentando reconstruir ali no cérebro as conexões. Então, pode fazer desde uma fisioterapia motora, uma fonoaudiologia, né, a fonoterapia para reabilitar a voz, deglutição, e existe as grandes reabilitações, onde o paciente começa a andar de novo, aprender como uma criança, né, que está ali com seus 10, 11, 12 meses aprendendo a andar. A reabilitação do AVC é igual uma criança que está em fase inicial do neurodesenvolvimento, né? É complexo, mas a depender da gravidade e de como foi, a gente consegue reabilitar pacientes. Muito bom, muito bom. E existe uma coisa que se fala de ataque isquêmico temporário, transitório. Isso, o que é isso? O ataque isquêmico transitório é uma sigla que está saindo de uso dentro da medicina. Por quê? Porque é um cano que entope e desentope. E no momento que ele ficou entupido, certo? Esse momento o paciente tem sintoma. E no momento que o corpo mesmo consegue arrumar recursos para desentupir aquele cano, aquela artéria, aquele fluxo é restabelecido, o paciente regride os sintomas, né? Fica totalmente sem sequelas. Mas aí fica a pergunta, aquela artéria é doente ou saudável? Não posso dizer que é saudável, ela é doente. Então a gente está mudando esse termo para um AVC minor, um AVC menor. Entendi. Né? Porque o problema não está no entupimento só, mas está na artéria.
o cano é doente, a artéria é doente, precisa de tratamento e investigação. Então, existe esse termo, ainda é muito usado, apesar da tentativa da medicina de tentar diminuir isso daí, né, para chamar a atenção de que a artéria é doente, ela precisa de tratamento e investigação. Então, é esse aí, um termo novo, né, que é o AVC minor. Muito bom, muito bom. E aí a importância, né, de se prevenir, de se cuidar nessas situações também, né, procurar o médico, serviço médico para evitar um acidente vascular cerebral grande, né? Muitas vezes, Ariela, a gente se depara com esse tipo de situação. Encontra um senhor que tem os fatores de risco para ter um AVC, teve o sintoma, aguardou, esperou um pouquinho, mas aquele sintoma sumiu. Ou seja, o corpo reencontrou a perfusão, né, do órgão, a perfusão do cérebro, se tratou, mas não quer dizer que o paciente está isento da possibilidade dele ter um AVC e que agora vai deixar sequelas, entendeu? Então, a gente tem que alertar a população que parar de mexer um braço e depois voltar não é normal. Que a fala embolar e depois desembolar também não é uma coisa normal. Alguma coisa está acontecendo e esse cérebro está pedindo socorro. Porque ele está dizendo sinais de que em um momento ele pode dar um problema pior. E um problema que pode deixar sequelas crônicas. Muito bom esse alerta, muito bom. Nosso programa de hoje já está se encerrando. Foi muito bom conversar com você, doutor Hugo. Muito obrigado por mais esta visita sua aqui para nos falar de assuntos tão importantes como esse. Ariela, eu agradeço o convite, me coloco à disposição para novos programas e para trazer sempre alertas, né, e informação de qualidade para a nossa população e para a nossa audiência. Agradeço também aos telespectadores e convido vocês a continuarem assistindo ao nosso programa e aos demais conteúdos da nossa programação. A todos, muito obrigada pela audiência.